quando você pega um comuna e ele tá, por enquanto, sendo honesto, não é que eu tô falando que ele é bonzinho. Eu tô falando que ele tá fazendo uma leitura histórica que até aqui tá certa. Correto. Pode dar? Parte desses influenciadores romperam com ele. Eu acho engraçado, desculpa. E gente que ajudou a eleger ele. com E depois certeza. rompe com ele, né? Nando Moura e vários outros. Nando Moura é um exemplo bem bom pra gente porque ver, né? ele cresceu muito, batendo, né, na esquerda, no poder, e de repente ele rompe com o governo e também volta a bater. Mas ele é eu acho que é a ponta de um iceberg de um movimento grande. MBL também vem disso. Opa, O MBL, ó nós. na verdade, quando é que foi o grande estalo? Opa. 2013. Foi o Vem Pra Rua? Foi 2013, né? Que nós tivemos, aliás, a jornada de julho, tal. E aí, depois houve uma disputa do saldo de 2013. Exatamente. E eu acho Quem que é bem mais colocado. espaço, A né? esquerda perdeu essa disputa. Mas não parece que... E aí, É Renan? verdade. Ah, bom, eu tenho um Mas, livro. gente, não precisa nem ser nenhum gênio, né? É só você não ser muito cego, né? Pelo interesse de defender o governo, que você tem essa leitura, tá? É lógico que o saldo foi mais bem aproveitado pela direita, mas assim, eu não disse nada de extraordinário. Isso aí que eu disse aí, que o Renan disse que ele botou no livro, isso aí tá, por exemplo, no livro da Sabrina, né? Lá nos Sintomas Mórbidos, se eu não me engano, né? No primeiro livro dela. Isso já tá lá, ela já estava escrevendo sobre isso, muito antes do Renan, enfim, eu não tô inventando a roda nenhuma ali, eu tô dando algo simplesmente que é algo até conhecido. Livro nosso, tá? Calma, como um grupo de ajustados derrubou a presidente. Eu conto, porque eu participei de 2013 e eu claramente ouvi, gente, isso aqui tá mal organizado, dá pra liderar esse processo. E eu faço uma experiência, eu tomo uma manifestação, Isso é fanfic, tá? Eu sou capaz de apostar que isso aí é fanfic. Vamos lá. vou com uma roupinha. Ô, Plito, pega aquele quadro que tem uma camisa da seleção brasileira aqui pra mim. Eu até enquadrei isso, tá? Eu pego uma camisa da seleção Olha aí. brasileira. Isso é interessante. Isso é interessante. Ele emoldurou a camisa da seleção. Aí eu quero chamar a atenção para o seguinte. Qual é o uniforme do bolsonarismo? Aí quando a gente diz que o MBL está na gênese do bolsonarismo, alimentou o bolsonarismo e compartilha do Atitude discurso correta, bolsonarista, né? Esse pessoal nega, agora eles estão contra o Bolsonaro, falam mal do Bolsonaro, romperam com o Bolsonaro. Mas assim, são nesses elementos que a gente percebe a proximidade. Por quê? Porque eles bebem na mesma fonte, na mesma ideologia. Então, aquilo que serve para o Bolsonaro também serve em alguma medida para o MBL. Por isso que não dá para comparar a nossa caminhada com a caminhada deles, porque a caminhada deles é uma caminhada a favor do sistema. É uma caminhada onde eles fazem parte daquilo que é aceito, daquilo que é dominante. E a nossa caminhada não é essa. Não é essa. Tá? Olha só. De 1980 é a camisa, né? Vou na manifestação. E aí eu faço uma coisa que eu sabia que dava pra fazer. Bem simples. Eu levo um RG, entrego pro polícia e falo, sou eu que convoquei, sou o responsável pelo ato. Porque ninguém naquela época queria ser responsável por nada, porque dava depredação. A polícia adorou, todo mundo gostou. Eu acho que isso é fique, mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ver ao caso. Não teve depredação, foi legal, foi a manifestação do PEC de 37, uma manifestação no sábado. Aí eu falei, beleza, tá, temos um padrão aqui. Plitão, ó, pega. Caramba, tá pesado. Olha aí. Ó. Vamos lá, obrigado. Ó, a camisa é essa, a gente até mandou enquadrar aqui a camisa. Baixa. Não tem nada mais bolsonarista que isso. E veja, gente, isso veja, eu não tô dizendo que só porque tá de camisa amarela é fascista, mas é um elemento comum aos movimentos fascistas. Seja os camisas das pardas, os camisas negras, né, para falar lá do nazifascismo clássico lá do século XX. São necessários esses elementos aí, tá entendendo? Por isso que eu disse que o conservador, ele sempre vai ter alguns elementos reacionários, tá? Porque o conservador é aquele que quer manter o sistema. E o sistema, ele se baseia em premissas estruturais. Por isso que há essa oscilação constante. O fascista, ele é um reacionário convicto. Só que ninguém se transforma num discípulo do Goebbels, tá? Do dia para a noite e sai com aquele uniforme lá do Hugo Boss, marchando pela rua da cidade com uma suástica no braço. Isso é um processo que tem muitos atores que colaboram para essas construções. Para chegar na casa do moleque aqui em Terra de Areia que foi pego com o estímulo do pai, cheio de símbolos neonazi, etc., passa por muitos degraus, entre eles coisas como o MBL, que ajudaram a estimular tudo isso, né? Ajudaram a construir esse ambiente, que é um ambiente em
muitas medidas no ambiente fascista. Por isso que a gente fala essas coisas. Porque faz parte, o fascismo é o capitalismo levado às suas últimas consequências. Por isso que essa galera, ela oscila. Por isso que essa galera às vezes cruza linhas. Por isso que essa galera às vezes colabora. E quando a gente vai olhar a história dos movimentos fascistas, a gente vai ver, poxa, lá na Itália do Mussolini, porra, o vice da chapa do Mussolini era do Partido Liberal. Né? Quando a gente vai olhar para a Alemanha, nós vamos ver que toda a burguesia, a alta burguesia alemã apoiou o projeto, houve um processo de privatização antes do esforço de guerra. Então sempre vai haver o liberal colando com o fascista. Por isso que a gente vai ver fascistas austríacos recebendo como colaboradores criaturas da escola austríaca, como o Ludwig von Mises. Então sempre vai haver essa proximidade, tá? Essa proximidade, porque isso é da própria dinâmica do capitalismo. Não é à toa que a gente diz que o fascismo é o botão de pânico do capitalismo. E essa galera nem percebe. Se vê aqui eu falando isso, vai dizer, não, tá vendo? Para esses caras tudo é fascismo. Não, não é que tudo é fascismo, mas é que o fascismo é uma ameaça constante do capitalismo. Porque é o que aparece quando a ideologia falha. Normalmente a ideologia dá conta de fazer a classe trabalhadora patrolada pela ideologia, patrolada pela alienação do trabalho, acreditar nas promessas burguesas, acreditar na democracia burguesa. Normalmente funciona. Só que às vezes isso satura e isso para de funcionar. Aí eles chamam a galera que é a galera fascista. Consciente ou inconscientemente é isso que os liberais acabam fazendo. E aqui a gente tem uma caricatura, que é o Renan Santos do MBL, ostentando como símbolo do surgimento do MBL aquilo que se transformou no símbolo do fascismo brasileiro do século XXI. Tá? A gente até mandou enquadrar a camisa, porque é a primeira participação de alguém do MBL numa manifestação, tá? A camisa é a primeira de todas, né? A camisa seminal, é a primeira... A camisa patriótica verde e amarela. Achei que você tinha comprado desse algum jogador e que tinha assinado. Não, imagina, Tava essa aí. camisa tem um papel simbólico na história do MBL gigantesca, tá? Você quer que E pegue? agora, o que faz com a camisa? O que eu faço com a camisa? E aí? Tá bom. eu posso Entrega deixar pro aqui cara. embaixo? Isso, Entrega pro pode cara aí. Pô, o cara te ajuda. Isso. Então, pronto.